Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre firmes na rocha. Que rocha é essa que nós precisamos estar firme? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 7, do 24 ao 27. Olha o que a palavra do Senhor fala. Todos aqueles, pois, que ouviu essa minha palavra e a praticar, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todos aquele que ouviu essa minha palavra e não a pratica, será comparada a um homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, soprou o vento, bateu com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, a Tua palavra. Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, nos ensina, fale conosco, ministra ao nosso coração. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o Senhor tem algo poderoso para mim e para cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Deus, que o Senhor possa abençoar. Deus, nós repreendemos toda palavra ao contrário, toda seta, todo tampar de ouvido, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Tira todo o sono, todo o cansaço físico, Pai, e que o Senhor traga o teu renovo. Porque a tua palavra renova, a tua palavra transforma, e a tua palavra cura e liberta, e nos transforma e traga ânimo, e traga a esperança, que é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre firme na rocha. Então nós conhecemos dois tipos de homens. Um que construiu a sua casa na rocha e o outro que construiu na areia. Então você vê que tem dois exemplos aqui. Então nós podemos ver que todos aqueles que, pois, ouve essas minhas palavras e a pratica será comparada a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. É Ele que edifica a minha casa e o meu coração e a minha vida. A casa está onde? Aqui dentro. Aqui dentro, o nosso coração. É aqui que Deus quer morar. É aqui que Deus quer habitar. É aqui que Deus quer restaurar a nossa vida. Então nós vivemos hoje num tempo de instabilidade. Tempo de estabilidade emocional, espiritual e também moral. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E as tempestades da vida, ela vem sem avisar. Todo momento difícil, de luta, de batalhas, uma tempestade que nós vamos passar, nós não somos avisados. Porque se nós fosse avisados, nós ia estar preparados para receber, não é? Mas nós não somos avisados a momentos de tempestade, de lutas, de batalhas, de momentos de perda, de momentos que acontecem na nossa vida. Nós nunca vamos ser avisados. Muitas vezes nós é pego de surpresa, de algo que acontece e nós nunca esperava, mas vem a tempestade, vem o vento, vem algo muito forte, mas se nós estiver firmado na rocha, o que vai acontecer? Nós não
vamos ser abalados. Vai nos balançar? Vai. Mas quando nós estamos na rocha, nós estamos firmes naquele que pode fazer todas as coisas. E no momento de tempestade, de lutas, no momento mais difícil que nós estamos enfrentando, nós colocamos na mão daquele que pode fazer todas as coisas. Porque quando nós não colocamos na mão daquele que pode fazer todas as coisas, muitas vezes nós queremos fazer com a nossa própria força e aí nós não damos conta. Vem uma tempestade, vem um vento muito forte e muitas vezes esse vento nos leva e muitas vezes nós se perdemos no caminho. Então, a pergunta é sobre o que está edificando a sua vida. Aonde você está edificando a sua vida, a sua casa, aonde você tem se alimentado. Porque Jesus, ele encerra o sermão do monte com esses poderosos ensinamentos sobre o que? O fundamento. Isso é um fundamento que Deus está trazendo para mim e para você. Então, hoje, o Senhor, ele nos convida a analisar e a avaliar em que solo estamos construindo a nossa caminhada. Aonde nós estamos trilhando, aonde nós estamos caminhando, aonde nós estamos indo, qual direção nós estamos focados. É isso que nós temos que parar para pensar. E hoje nós vamos ver isso. Que convite é esse que Deus nos chama para analisar e avaliar aonde nós estamos caminhando. Então, estamos construindo sobre a rocha ou sobre a areia? É isso que nós temos que parar para pensar. Primeiro ponto, ouça a palavra e não é o suficiente. Ouvir a palavra não é o suficiente. Só ouvir basta? Não. Porque aqui no versículo 24 fala, Jesus compara dois homens que ouvem a mesma mensagem. Os dois homens, eles ouviram a mesma mensagem, não foi diferente. Jesus não falou para um uma coisa e falou para o outro outra coisa. Não, eles ouviram a mesma mensagem, a mesma palavra, mas só um deles praticou. Só um deles estava vivendo aquilo que Deus desejava. Então, ouvir a palavra é o primeiro passo, mas obedecer é o que traz firmeza. Isso que é a chave de tudo. Nós precisamos ouvir a palavra. Porque a palavra, quando nós ouvimos, ela vem para os nossos ouvidos e tem alguma coisa que Deus nos criou para que nós podemos ouvir e ele vai lá no nosso íntimo, lá dentro do nosso coração, quando nós ouvimos a palavra. Então, toda palavra, ela vai sendo gerada dentro de nós. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então, tudo vem pela mente. Tudo começa na mente. Muitas vezes nós ficamos doentes por causa da mente. A mente traz isso. Então a nossa mente, ela precisa ser renovada todos os dias. Romanos 12, 2 fala o quê? Não viva como esse mundo vive, mas começa a praticar, ouvir aquilo que Deus deseja. Né? Então nós precisamos ser alimentados da palavra. Nós precisamos ser alimentados, porque quanto mais nós ouvimos a palavra,
mais ela vai nos libertando. Em João 8 fala: conhecer a verdade nos libertará. Então, vai nos ser liberto. Nós vamos ser curados do dia para a noite? Pode acontecer instantâneo? Pode. Deus pode fazer. Mas muitas vezes Deus vai trabalhando em nós, dia após dia, a cada passo, a cada caminhada. Aí Deus vai trabalhando, vai mudando. Então nós precisamos, o primeiro passo é ouvir a palavra, se alimentar da palavra, mas nós também temos que obedecer a palavra, viver a palavra. Então nós podemos ver, o primeiro fez o quê? Ele ouviu. E ele construiu a casa dele aonde? Numa rocha. O outro ouviu e construiu na areia. Vem um vento e leva. E o outro está alicerçado na rocha. Então, a igreja está cheia de ouvintes, mas poucos são praticantes. E isso que edifica o sábio do insensato. Sabe? Por quê? Porque nós precisamos ouvir a palavra, mas viver ela. Cumprir ela. Para que nós podemos viver a palavra. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos que você estiver passando, vai na palavra. Porque esse é o seu manual. Esse vai te dar a orientação que você precisa. Aqui está escrito. Se você ler e meditar nela e viver ela, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Porque você está praticando. Em Tiago 1, 22 fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Enganoso é a si mesmo. O nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós ouvimos e também nós precisamos apenas só não ouvir, mas a praticar, porque o nosso coração é muito enganoso. Qual tem sido a sua atitude diante da palavra? Você ouve e pratica ou ouve e esquece? Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas nós precisamos ouvir e praticar ela, para que nós podemos viver aquilo que Deus tem. E quando nós ouvimos e esquecemos, nós não vamos viver aquilo que Deus tem. E o segundo ponto que nós podemos pensar, a rocha é Cristo e os seus ensinamentos. No mesmo versículo 24, a parte de baixo fala que a rocha é Jesus, é a sua palavra. Quem constrói sobre ela, permanecerá. Então, se você construir o alicerce seu no Senhor, pode vir uma tempestade, pode vir um vento, pode vir enfermidade, pode vir uma dor, mas Deus está contigo. E Deus nunca te abandonou. Muitas vezes, quem abandonou fomos nós. É nós que abandonamos o Senhor. Mas o Senhor sempre está disposto para nos ouvir e para nos ajudar naquilo que nós precisamos. É isso que nós temos que entender. Então, edifica a sua vida na rocha, que é um processo que vai exigir intencionalidade, tempo e também esforço. Para buscar o Senhor, você tem que se esforçar. Você tem que ter tempo.
para você ler a palavra, para você meditar na palavra, para você falar com o Pai. Você tem que ter momentos com o Senhor. Você tem que reservar momentos. E no momento que nós vivemos hoje, o momento é muito corrido. É uma correria para lá, para cá. Nós não paramos, porque é muito agitado. Nós somos agitados, mexe para cá, mexe para lá. Quando você vai ver, a hora já passou. E nós não fez nada. Então nós precisamos ter esforçar para ter o momento com o Senhor. Na nossa casa, aonde for. Mas você tem que ter um momento para Ele. Reservar todos os dias um momento para o Senhor. Lá no seu quarto, ou é na cozinha, ou é na sala, ou é no banheiro. Não importa o lugar, porque Deus está em todo o lugar. Mas você tem que ter esse momento com Ele, para que você possa falar das suas dores, da sua enfermidade, daquilo que você está passando, das suas tempestades, das lutas, das batalhas, porque você não pode ficar só. Você não pode caminhar sozinha. Você não pode caminhar sozinho. Você precisa sempre ter alguém para contar. E o Pai, Ele sempre está disponível para te ouvir. E sempre está tendo esse tempo para você. Mas depende de você. Porque quando nós levantamos e muitas vezes deixamos de ter um momento com o Senhor, de entregar o nosso dia, entregue o primeiro dia, o primeiro horário ao Senhor. Entrega o seu trabalho, entrega tudo aquilo que você vai fazer no dia. Coloca na presença dele, começa a experimentar algo novo, algo poderoso que vem dele. Sabe o que acontece? Nós acordamos, escovamos os dentes, tomamos banho e já corremos para o trabalho. E muitas vezes esquecemos de ter um momento com o Pai. E Ele deseja isso, que nós podemos ter esse momento. E quando nós entregamos o nosso dia na mão dele, você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Porque você coloca tudo aquilo que você vai fazer na presença dele. Fala, Senhor, o Senhor vai à frente. Pai, hoje eu preciso matar um leão. Hoje eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Pai, o Senhor sabe a tempestade, sabe o que eu estou passando. Você sabe aquilo que eu vou enfrentar hoje. Mas o Senhor vai à frente. Me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê estratégia. Me dê a revelação que vem do Senhor. Fala comigo no momento mais difícil que eu posso estar enfrentando. Mas o Senhor dá a resposta. E o Senhor mostra a direção. Abra os meus olhos para mim poder ver aquilo que o Senhor tem. Então, para você edificar na rocha, que é Jesus, você precisa ter esse tempo. Dedicar um tempo para Ele. E quando você vem ao culto, você está tendo um tempo esforçando para que você está aqui para ser edificado. Quantas pessoas faltou? Que poderia estar aqui se alimentando, sendo fortalecido no Senhor. Mas o que acontece? O cansaço. Isso nos tira de perder, de ouvir, de se alimentar na presença. Porque muitas vezes, o que acontece? Nós trabalhamos de segunda a sábado. E o domingo é o dia do descanso. O domingo é o dia do Senhor. E nós não reservamos ainda o domingo para Ele. Né? Então é algo que é muito forte. Nós precisamos ser alimentados todos os dias. Mas o domingo nós entregamos o nosso culto, a nossa adoração a Ele, para que nós podemos enfrentar a semana. Porque a semana é mais difícil. Se nós não somos alimentados no domingo, e nós não ouvimos a palavra para que nos ensina, para que nós podemos enfrentar no dia a dia, nós podemos viver
e construir a nossa casa como fosse na areia. O vento vem, nos sopra, porque nós não estamos cheios, nós não estamos edificados, nós não estamos alimentados. É isso que vai fazer toda a diferença. Se nós estamos cansados, ficamos em casa, vou descansar. Amanhã você vai ser cansado de novo. Amanhã vai ficar cansado de novo. Amanhã vai ter canseira de novo. Você nunca vai parar de estar cansado. Não é verdade? Todo dia tem a batida, todo dia você corre, todo dia tem o seu trabalho. Todo dia você tem que dedicar o seu máximo. E todo dia você vai se cansar. Mas quando você ouve a palavra te alimenta, a palavra te sustenta, e a palavra te traz ânimo, e a palavra te traz renovo. Você tem que sair renovado. Por causa disso que o homem sábio, o que ele fez? O prudente, ele ouviu a palavra e o praticou. Não adianta nada nós ouvir e não praticar. É isso que está nos ensinando hoje. Então, tudo que nós ouvimos tem que colocar em prática. E nós vamos praticar no quê? Na semana. Nós vamos começar a fazer. Porque se nós ouvir e esquecer, o vento vai nos levar. E daqui a pouco nós estamos no buraco de novo. E aí nós precisamos sair desse buraco e tirar o norte e viver outra coisa que Deus tem para nós. Então, não se trata de religiosidade, mas de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não é religião, não é placa, não é a igreja. É o relacionamento verdadeiro com o Senhor que vai fazer toda a diferença, que vai mudar o seu destino, o seu norte. Então, em Jesus, firme estou. Ele é a rocha eterna. Ele é a rocha eterna. Firma os seus passos no Senhor. Firma nele. Porque ele é a rocha eterna. E você está gastando mais tempo com a rocha, que é Cristo, ou com as distrações passageiras, que é a areia. É isso que nós temos que observar e analisar. Gastando tempo com a rocha, vivendo aquilo que Deus tem, ou gastando nosso tempo de distrações passageiras, que logo, logo está aqui, daqui a pouco desaparece. Então é algo que nós temos que parar para pensar. Aonde nós estamos gastando o nosso maior tempo? É em Cristo ou é nas coisas passageiras que nos distrai, que tira o nosso foco? Porque hoje, no nosso mundo, o que tem distraído muito é o quê? É o celular. O celular é a maior distração do mundo. Aonde distrai as pessoas, gasta tempo e perde tempo de qualidade com a família, perde tempo de buscar o Senhor, perde tempo de viver muitas outras coisas, porque o celular, ele atrapalha, ele te impede de você viver algo maior. O que tem distraído a sua vida? Nós podemos colocar só celular? Não, tem muitas outras coisas. O que tem distraído? Aí você que tem que pensar, isso tem me distraído demais. Eu tenho que tirar um pouco disso, porque isso está me atrapalhando de viver algo em Deus. O que tem me distraído? O que tem tirado eu da presença de Deus? E o terceiro ponto para nós pensar, a tempestade virão, mas o justo não será abalado. Versículo de 25 até o 27. Fala sobre isso.
a tempestade veio para os dois. Foi diferente? A tempestade para um foi um jeito, para o outro foi para o outro? Não. A tempestade veio do mesmo jeito. Veio uma chuva forte, um vento forte. Mudou? Não. A tempestade foi a mesma. Os dois enfrentou a mesma tempestade. Mas o justo não está isento das lutas, das dores, mas o fundamento determina o resultado. Aonde está firmado? Aonde você está firmado? Na rocha ou na areia? Isso vai fazer toda a diferença. É isso que é o resultado de tudo. Então, a diferença está o quê? No fundamento. O que está na rocha permanece. O que está na areia cai. Foi diferente? Não. A pessoa construiu a casa na rocha, veio uma chuva, veio um vento e não abalou, mas não caiu. O outro construiu na areia, veio uma chuva muito forte, veio um vento, e aí veio e abalou e destruiu e ficou na ruína, porque ele não estava firme. Então, quando vem o diagnóstico, a crise financeira, a perda, só permanece quem está firme, edificado em Cristo. Vem a luta. Olha, o momento que mais afeta uma família é quando vem uma crise financeira. A crise financeira, ela destabiliza a sua vida, estabiliza toda a sua casa. Todo mundo. Uma perda também muitas vezes estabiliza. Mas se nós estamos firmes no Senhor e vivendo o propósito dele, ele vai estar conosco. Nós vamos passar por um momento difícil, vai aperto, vai passar por um momento de vai, mas nós vamos conseguir cumprir aquilo que Deus deseja para nós. Então, a casa na rocha pode até abalar, mas não vai demolir. Ela não vai acabar. Como está a sua casa espiritual? Como está aí dentro? Como está a sua casa aqui dentro? Porque o Deus Todo-Poderoso, ele quer habitar aqui dentro de nós. Então, como está a sua vida, a sua casa espiritual? A sua fé? Como está o seu casamento? Como está a sua vida com Deus? É isso que nós temos que parar para pensar. Que nós precisamos fazer uma autoavaliação. Hoje, estou vivendo em obediência ou só ouvindo a palavra? É essa que é a diferença. Estou vivendo em obediência ou só estou ouvindo a palavra? Entra e sai, ou estou praticando? Então, nessa semana, você tem que escolher cavar fundo e firmar a sua vida em Jesus, a rocha inabalável. Quem está firme em Cristo não será abalado. Pode vir a tempestade, pode vir o vento ao contrário, mas não vai destruir você. Um exemplo muito
claro, imagine 2 homens construindo uma casa. Um cava fundo e acha uma rocha e fixa a sua base, mais demora, mais cavando, mais seguro. Olha que interessante. Quando uma pessoa vai construir, o que ela vai fazer? Ela vai cavar. Ela vai cavando até achar o solo firme. Então ele vai cavando, até achar a terra firme, que é uma pedra ou uma rocha ou um lugar bem firme. Aí ele começa a fazer o alicerce. E aí ele vai fazendo o alicerce, ele vai firmando. A parede vai firmando a parede. E ele vai construindo a casa. E aí ele termina toda a casa, reboca toda a casa, faz tudo. E você vê aquela casa que está firmada na rocha, que é a terra, até, porque tem gente que fala assim, não, pode cavar só um pouquinho, cava só uns 50 centímetros e não chega na terra firme. Aí o consultor fala, não podemos, nós temos que ir até a terra firme. Vai durar 2 horas, vai durar 1 metro, 2 metros, 3 metros, não importa, mas nós temos que cavar bem firme, para que isso não venha abalar a estrutura. E aí eles vêm e constroem, bem firme. Aí você olha a casa, você não vê nenhuma trinca. Nada trinca. Pode tremer a terra, a casa não vai trincar. Agora aquele que constrói, não precisa de tudo isso não, pode ser 50 centímetros, está na areia ainda, não conseguiu chegar lá no final. Treme a terra. O que vai acontecer quando treme a terra? Você olha para a casa, você pode ver que tem trinca. Porque aquele alicerce não foi um alicerce firmado, fixo na rocha. E é assim na nossa vida. Quando nós não estamos firmados na rocha, a tempestade vem e muitas vezes vai trincando as coisas. E as coisas vão acontecendo na nossa vida. Porque nós não estamos alicerçados naquele que pode fazer todas as coisas. É essa que é a diferença da nossa vida. É isso que nós precisamos entender. É assim como é a fé. O que é raso cai, mas o que é profundo permanece. Essa é a diferença. É isso que nós temos que entender. E o salmista 120, no Salmo 125:1 fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A crise vem para tentar nos derrubar. Aí que nós temos que entender. Se nós não tiver alicerçado, nós vamos cair. E parece que nós não conseguimos ver a saída. Porque nós não estamos firmados na rocha. E aí nós tenta dar um jeito, dar outro jeito, e nós só parece, sabe quando você está patinando numa lama? Parece que você não consegue sair do lugar. Parece que as coisas não dão certo. Parece que você vai tentando e só vai patinando e não consegue sair do lugar. Por que isso? Porque muitas vezes nós não estamos alicerçados na rocha. Porque quando nós estamos alicerçados na rocha, Ele vai trazer a resposta.
E Ele vai dar o norte. E Ele vai dar a direção. E aí nós vamos conseguir sair do lugar. E as coisas vão caminhar. E as coisas vão começar a dar certo. É isso que nós precisamos. Não é fácil. Falar que é fácil? Não é. É difícil. Luta vem, batalha vem. Mas nós precisamos enfrentar aquilo que Deus deseja para mim e para você. Então vai derrubar, vai vir para derrubar, mas não tira o foco no Senhor. Porque Ele vai trazer a resposta. E hoje o Senhor Ele te chama para te edificar e restaurar a sua casa espiritual. Eu não sei o que precisa ser restaurado aqui dentro. Eu não sei como que está aqui dentro. Mas o que Deus deseja é nos curar, é nos libertar, para que nós podamos viver algo poderoso. Se você tem vivido sobre a areia, sem firmeza, sem constância, é tempo de mudar. E o tempo de construir uma base firme é agora. Você decide se eu quero ou não. Se eu quero viver na rocha ou não. Se eu quero estar alicerçado nesse fundamento ou não. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos ou não. A escolha é nossa. E a graça de Deus está disponível para te ajudar a construir na rocha. Então, esse momento, baixa sua cabeça, coloca diante do Senhor aquilo que Deus tem falado com você, que tem ministrado ao seu coração. Esse momento é você e Deus. Baixe sua cabeça, coloca diante do Senhor aquilo que Ele falou com você. Talvez você se encontra hoje com um alicerce abalado. Um alicerce muitas vezes abalado a sua estrutura, a sua saúde emocional. Muitas vezes alguma dor. Muitas vezes alguma perda. Isso tem te abalado a sua estrutura, tem abalado a sua vida. Você não consegue ver o norte, você não consegue ver outra saída. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui presente, Ele te conhece. Ele sabe o que você está passando. Mas o que você precisa é falar para Ele. É expressar para Ele. Porque Ele conhece você por dentro. Aí muitas vezes você pode falar assim, mas se Ele conhece o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, por que Ele não tem agido sobre a minha vida? Por que Ele não tem feito aquilo que eu preciso, que eu necessito? Porque o Senhor deseja um gesto de humildade. Foi assim com Davi. Davi era segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque ele rasgava o coração dele. Ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se arrependia. E ele falava para o Senhor.
E quando nós falamos para Deus aquilo que nós estamos passando, é um gesto de humildade. Quando nós não falamos para o Senhor, é um gesto de orgulho e vaidade, porque nós achamos que nós não precisamos dele. Mas o que Deus deseja para mim e para você é que nós temos esse coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se arrepende, um coração que se prostra diante do Senhor e rasga o coração para Ele. Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece cada clamor seu, Deus conhece, e Ele quer fazer, Ele quer realizar algo poderoso. E é algo que Deus tem reservado para você hoje. Ele te chama para recomeçar. Eu sei que recomeçar é difícil, não é fácil. É melhor começar do que recomeçar. Mas quando nós recomeçamos, nós enfrentamos e nós aprendemos. E nós podemos ser testemunho vivo lá fora daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E muitas vezes lá fora o seu amigo, sua amiga, alguém está passando pelo momento que você está passando, mas você está enfrentando na rocha, e Ele está te sustentando, fortalecendo. E momentos que o seu parente, alguém estiver passando, você vai falar: pode ir para a rocha, porque um dia eu estava passando, e hoje eu estou alicerçado na rocha que é Jesus, e a minha vida mudou, a minha vida transformou, algo poderoso aconteceu. Eu não tinha uma saída, mas Deus revelou a saída. Cava mais fundo, volta para a rocha. É isso que nós precisamos: cavar, tirar a mágoa, o ressentimento, a dor, os traumas, as decepções, porque isso impede de nós viver algo novo, algo poderoso. Nos trava, nos bloqueia, mas fala: Senhor, vai cavando, vai tirando de mim. É muitas coisas, vai limpando, Senhor, vai sarando. É só o Senhor que pode limpar, só o Senhor que pode sarar, só o Senhor que pode curar, só o Senhor pode mexer. Que hoje esteja firme a sua vida na rocha. Que Jesus está pronto para te ter nesse fundamento inabalável. Fala: Senhor, me coloca uma fé inabalável, uma fé que nada pode me tirar o foco, nada pode tirar aquilo que o Senhor deseja para mim, os planos, os projetos. Senhor, recomece. Que muitas vezes ouvi a Tua palavra, mas não a pratiquei. Me perdoa, Senhor, porque quantas vezes eu ouvi a Tua palavra, mas eu não pratiquei. Senhor, me perdoa, papai. Ajuda a construir a minha vida sobre Ti, na rocha firme. Mesmo em meio à tempestade da vida, nós podemos permanecer firme, inabalável, confiante na Tua palavra. Tudo aquilo que eu ouvi, que eu posso praticar. Senhor, me ajuda, me ensina, para mim viver algo que o Senhor tem. Me limpa, me sara, me cura.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Coloca a mão no seu coração. Agradece ao Senhor. Agradece a Ele por você estar aqui. Não foi alguém que te convidou. Foi Deus que convidou você para estar aqui. Foi Ele que queria ter esse momento contigo. Foi Ele que tirou você lá da tua casa para estar cultuando a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse nosso culto. Obrigado, Senhor, pelas nossas adorações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor Deus, que a Tua palavra nessa semana possa fazer a diferença em nós. Que nós podemos ouvir e praticar a Tua palavra. Eu sei que não vai ser fácil, mas o Senhor nos ensina, Pai. Nos molda, fala conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala. O Senhor ministra ao nosso coração. Que essa semana nós possa ser farol. Que essa semana nós podemos enfrentar as tempestades. E o Senhor possa nos dar o discernimento, a sabedoria. Senhor, que essa semana nós vamos enfrentar algo que nós precisamos enfrentar, papai. Mas que o Senhor nos ensina a enfrentar. Nos dá a sabedoria que nós precisamos ter nesse momento, Pai. E nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, por nós estarmos reunidos na Tua casa, celebrando a Ti, engrandecendo o Teu nome, exaltando o Teu nome, papai. Obrigado, Jesus. Nos trabalha, nos molda. Fala conosco essa semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estende a sua mão. Receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Esteja com todos vocês. E a igreja diz: amém.